Divis 11, Sparta Infra, inflação longa. Vem saber tudo sobre o fundo. Ulisses, lançamos o Divis 11, né, nosso fundo de inflação longa. Explica o que é esse fundo. Vamos fazer o seguinte, ele é irmão de quem? Do Juro 11. Do Juro 11. Nosso queridinho. Nosso queridinho. Ele é irmão do Juro 11, só que ele tem uma componente de risco de mercado que toma um pouco maior, que toma mais risco de mercado, por isso que a gente chama de inflação longa. Então, o Juro 11, ele também é indexado à inflação, só que a inflação curta, né, que é o IMAB5. Aqui é a inflação longa. Qual que vai ser o indexador? É o IDK 5 anos, cupom IPCA. Bacana. Difícil de falar o nome, né? Mas, basicamente, a gente fala assim, ó, o cupom de 5 anos de inflação. Se fosse pegar um tesouro, inflação IPCA, de 5 anos, é aquela taxa. E se fosse ter um que é sempre 5 anos, o tempo todo 5 anos, essa é a taxa dele. Legal. Quais são os diferenciais desse fundo? Bom, a gestão de crédito ela deve ser ao longo do tempo muito parecida com o CDI 11 e com o Juro 11, né? Mas a parte do risco de mercado que é diferente, né? Então, se a gente começar pelo CDI 11, tem hedge total, então está no CDI. Aí o Juro 11, ele tem o hedge parcial, ele fica no IMAB5. E o Divis 11, ele ou não tem hedge ou muito pouco, até um pouquinho contrário o hedge dele, dependendo do que for a carteira, mas sempre replicando o mesmo risco de mercado, né? Então, assim, a gente vê que tem uma gradação de menos risco de mercado para mais risco de mercado. E a opção com mais risco de mercado é o Divis 11. Perfeito. Qual que é a política de distribuição de dividendos, né? Porque já que chama Divis de dividendos, é o que a gente quer saber. Todo mundo gosta mesmo dos dividendos, né? Vamos lá. Ele, diferente do CDI 11 e do Juro 11, ele vai ter uma política que uma vez por ano ele vai definir quanto que ele vai pagar ao longo de todos os meses do ano, pelo menos aquilo. Se tiver um resultado maior, pode ser mais. Se tiver um resultado pior, ele vai pagar aquilo que é o combinado. Então, vai distribuir aquilo que é o combinado. Por quê? Como ele deve oscilar mais a cota ao longo do ano, em vez da gente ficar todo ano à mercê dessa oscilação, e aqui no Brasil vamos combinar, né? As coisas oscilam, né? Então, ficar à mercê dessa oscilação, então a gente já define no começo do ano quanto que vai pagar em linha com o carrego da carteira do fundo, com resultados acumulados, né? E aí a gente tem uma previsibilidade grande nas distribuições mensais. Então, esse fundo não segue a regra dos R$100, que é tão famosa nos fundos da Sparta. Perfeito, ele não segue a regra dos R$100, a gente fez um pequeno ajuste para comportar um fundo que tem um perfil de risco um pouco mais elevado e não ficar com uma imprevisibilidade em relação a quanto que vai distribuir a cada mês. Não é mesmo? Porque a gente tem muita oscilação no nosso país. Se você está na ponta mais longa, né, você fica com esse risco. Vai oscilar mais mesmo. E foi feito para isso. Foi. Mas aí também busca retornos maiores ao longo do tempo. Então, um pouco mais de risco, mas buscando retornos maiores. Perfeito. Então, se você ficou com alguma dúvida do Divis 11, mande aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima. Obrigado.